Paloma e Carla. Passamos, então, ao bloco 3, objetos, marcas e valores da moda no social. E aqui eu vou chamar a Adriana e o João, né, para dialogar com os autores. E o primeiro autor, né, eu vou chamar o Rafael Darós de Almeida, né, que ele tem, aí ele apresenta, que é o trabalho dele, vai ser, nós vamos inverter um pouco a ordem aqui, porque o Alexandre está entrando com a turma dele, então, questões de táticas. Vamos lá. Um prazer, Rafael. Obrigado, professora. Deixa eu tentar duas estratégias aqui. Ele é da Federal, Ana Paula, me ajuda aí, da instituição do Rafael. O Rafael é da CAD, do Instituto de Pós-Graduação em Administração. Esse artigo é do mestrado dele, que ele teve orientação minha e da professora Letícia Cassotti. Obrigada. E agora ele está fazendo o doutorado, dando continuidade a estudos. Obrigada, Ana Paula. Vamos lá, Rafael. Vamos lá. Estou tentando duas estratégias aqui. Está indo. Está indo? Tá, foi. Foi, mas foi do jeito errado. Espera aí. Apresentar. Agora sim, né? Agora vocês estão vendo a minha tela. Bom, eu me chamo, boa tarde a todos, eu me chamo Rafael Darós de Almeida, eu lamento, eu não falo nada de italiano, e só um pouquinho, saiu aqui. Eu não falo nada de italiano, então vou ter que fazer essa apresentação realmente em português. Eu estudo na Universidade Federal do Rio de Janeiro. A professora, esse trabalho é resultado da minha pesquisa de mestrado. As doutoras Letícia Moreira Cassotti e Ana Paula César de Miranda são minhas orientadoras, né? Eu atualmente estou dando continuidade a essa pesquisa durante o doutorado. Sim? Como é que eu faço para passar nesse modo? Ok. Vamos lá. Essa pesquisa foi patrocinada pela CAPES, que é a Fundação para a Pesquisa no Brasil. A gente agradece a colaboração do revisor para o artigo em português, com Alexandre Florencio. E vamos falar da revisão teórica. Eu vou, dadas as limitações, eu não vou fazer com detalhe. Vamos lá. De acordo com Bourdieu, a religião desempenha um papel-chave na sociedade, né? As diferentes doutrinas da religião interferem diretamente no consumo, mas os estudos recentes têm demonstrado uma diluição desse poder religioso exercido pelas instituições. Então, a gente não pode estudar o tempo presente, inclusive levando em conta o mundo digital, apenas pelo modelo de Bourdieu, que viveu numa época anterior à nossa, onde esses recursos não eram possíveis. O filósofo coreano Byung-Chul Han, no seu trabalho Sociedade da Transparência, fala a respeito da aceleração do tempo, né, que parece influenciar o ciclo da informação e da moda, né? E ele descreve a sociedade da transparência como uma consequência dessa aceleração, né, em que a publicação sistemática de imagens e textos nas redes sociais deixa de ser uma comunicação simultânea, né? Ela passa a ser uma comunicação controlada, né? Eu acho que esse modo de apresentação está atrapalhando um pouquinho, mas vamos lá. O pentecostalismo chega no Brasil na década de 1910, e no começo era um movimento muito sectário e ascético. E isso contribuiu para que os seus fiéis desenvolvessem uma maneira própria de se vestir, até de se comunicar.
A Igreja Evangélica Assembleia de Deus, a maior denominação evangélica do Brasil. Ela consta com mais, em 2010, no último censo, ela constava com mais de 12 milhões de fiéis, o que dá 6,46% da população brasileira, né? Embora, como todas as igrejas pentecostais de origem, ela originalmente fosse muito ascética e sectária, a marketização do campo religioso obrigou a Assembleia de Deus a flexibilizar as suas regras. E nós observamos que as regras impostas pela Assembleia de Deus aos seus fiéis dizem respeito, sobretudo, ao consumo de moda e principalmente pelas fiéis do sexo feminino. Na revisão bibliográfica, nós constatamos que esses princípios que eles impõem aos seus fiéis dizem respeito, podem ser resumidos em 3 princípios, né? O princípio da feminilidade, o princípio da modéstia e o princípio da decência, que a gente vai tratar ao longo da pesquisa. Eu tenho que aqui descortinar minha reflexividade. Eu não pertenço à Assembleia de Deus, mas eu venho de uma família evangélica, passei a minha vida toda em igrejas evangélicas, eu sou pastor batista, então, lógico, eu tenho alguma identificação com o grupo, mas as minhas 2 orientadoras são católicas, então todo o trabalho feito por mim foi revisado por elas, né? Então, nós adotamos o método, com metodologia, nós adotamos a metodologia de análise de imagem da moda de Maciel e Miranda, que busca o fluxo da lógica da composição nos costumes, e é basicamente... Desculpe, gente, eu tenho que ficar transitando entre dois sistemas, me deixou um pouco perplexo. Vamos lá. Nós, então, adotamos a metodologia proposta por Maciel e Miranda, que segue uma lógica dos elementos de composição comuns nos costumes, né? E foi composto com base no método de análise semiótica de imagens paradas de Penn, que trabalha com um conjunto de instrumentos conceituais e uma abordagem sistemática dos signos. Essa metodologia começa com a coleta de material de análise, que no nosso caso foi facilitado pelas hashtags adotadas pelas consumidoras pentecostais. Então, a gente passa para procurar identificar elementos comuns presentes nas imagens, e aí o terceiro passo envolve explorar as conotações de cada elemento, como eles se relacionam uns com os outros, e quais são os eixos culturais necessários para ler e entender esse material, né? Então, o último passo consiste na descrição das imagens e fazer uma análise delas junto com as postagens. Ok. O protocolo de análise de imagens que nós adotamos ele envolve basicamente 3 itens. A gente começa analisando a forma, né, pontos em comuns na construção das roupas, na modelagem, volume, comprimento, as cores, né, as cores e padronagens, como elas se relacionam entre si, os materiais usados, né, para a confecção das roupas e dos acessórios de moda, a composição, o conjunto, né, tanto das roupas quanto dos acessórios, e o gestual adotado, exibido nas fotos, junto com as imagens. Bom, além desse protocolo, nós precisávamos identificar que postagens nós íamos escolher. A gente começou mapeando as hashtags utilizadas pelas consumidoras assembleianas. Nós encontramos várias hashtags com conteúdos diferentes, com endereçamentos diferentes. Identificamos que aquelas que possuíam o maior número de postagens eram ableianas e as assembleianas estilosas, mas as assembleianas estilosas tinham mais postagens individuais de consumidoras, né? As assembleianas estilosas tinha muita postagem de gente que não se identificava positivamente com a denominação e muita propaganda de fornecedores de moda, né? Bom, a gente então partiu para buscar no meio através dessas hashtags, quem eram as influenciadoras. A gente procurou entre elas influenciadoras que pudessem ser positivamente influenciadas pela igreja. Algumas delas declaram na própria identidade do perfil que elas são assembleianas, outras você identifica por fotos tiradas dentro da igreja, por alguma postagem, alguma indicação, algum vídeo. Nós selecionamos, então,
10 influenciadoras de diferentes estados do Brasil, com um significativo número de seguidores, e aí analisamos as postagens delas, 3.907 postagens. Então, nós selecionamos dessas 3 para serem analisadas e expostas no artigo, mas que eram representativas do conjunto, né? E essas postagens foram analisadas ao longo dos 3 princípios de moda, né? A negociação com a feminilidade, com a decência e com a modéstia. Negociações com a feminilidade. Quando eu passei para cá, ele desconfigurou meu slide, estava tão bonitinho. Bom, na ética das assembleianas, as calças do Assembleia de Deus, as calças compridas e derivadas são consideradas roupas, bermudas, etc., são consideradas roupas masculinas. De acordo com a tradição assembleiana, elas sempre foram assim. A princípio, elas eram completamente proibidas. O que a gente observa hoje é que elas, sim, são usadas, mas preferencialmente em ambiente laico. Elas são consideradas inadequadas para o ambiente religioso. Você até vê foto assembleiana de calça comprida na igreja, mas é um fato muito raro. Talvez porque na sociedade secular, homens e mulheres ocupem o mesmo papel, mas dentro da Assembleia de Deus, a organização dos papéis segue uma lógica binária entre homens e mulheres, e a roupa provavelmente reflete esse costume. Além disso, o cabelo longo é parte importante da construção da identidade da mulher assembleiana, e nenhuma das influenciadoras que nós identificamos tinha um cabelo cortado acima do ombro, que é o cabelo dessa influenciadora da Arohana. Pelo contrário, há muitas fotos que valorizam o cabelo comprido, né, que são propositalmente tiradas para valorizar o comprimento do cabelo. O segundo eixo de negociação é o eixo da decência, né? A negociação acontece nesse eixo quando roupas apertadas, tecidos que revelam as formas do corpo, roupas ligeiramente transparentes, a livre escolha de cores é permitido, porque não se entende que esse tipo de roupa fere a lógica da decência. O que fere a lógica da decência, na linguagem das assembleianas, é a exposição direta do corpo, né? Por exemplo, essa postagem acompanha um comentário: não precisa ser curto nem indecente para ser bonito, né? Então, essa roupa está dentro do padrão considerado decente e pode ser usada, inclusive, dentro da igreja, né? Esse é o padrão delas. Bom, o terceiro eixo de negociação é a negociação com a modéstia. Os princípios assembleanos dizem que as assembleanas não podem usar roupas sem modéstia, chamativas. A lógica, o princípio da modéstia antigamente entre as consumidoras pentecostais era de buscar a homogeneidade, a descrição da roupa, né? A roupa igual nivelava os fiéis. O que a gente viu foi um abandono dessa estética da igualdade em favor da roupa como sinônimo de prosperidade. Essas são 2 fotos da mesma influenciadora, celebrando o dia em que ela alcançou 11 mil seguidores e testemunhando o quanto ela prosperou a despeito das lutas, né? Na verdade, essa moda se tornou um instrumento de afirmação da identidade religiosa e até da diferenciação da mulher assembleiana com as mulheres assim chamadas do mundo. E o saber se vestir bem, segundo o padrão dela, de acordo com a norma, é uma forma de capital cultural, né? Bom, aqui tem que ser no outro. Considerações finais. Opa! Considerações finais. Então, a gente percebeu mudanças no princípios tradicionais de feminilidade, modéstia e decência, né? A gente percebeu uma intensa negociação desses princípios, ao mesmo tempo em que eles são defendidos, né? Ficou claro que há uma diluição do poder socializador da religião. A comunidade religiosa, como descreve Han, ela é mais diluída, né? A coesão é melhor. E nas postagens do Instagram, outra característica descrita por Han, não há muito espaço para crítica, pelo menos nesse grupo. A crítica, quando existe, ela é expressa pelo silêncio. A ausência de comentário é uma forma de crítica, mas o comentário que critica a postagem é uma coisa rara e não é muito bem vista. Como eu falei, essa comunidade não é tão coesa e tão controlada
quanto à comunidade presencial. Aliás, um fato a observar é o seguinte: nós identificamos 3 resoluções oficiais da denominação que estabelecem os princípios de consumo da moda. As 3 foram votadas dentro do ambiente religioso, numa denominação, numa religião onde apenas os homens ocupam posição sacerdotal de autoridade. Então, as regras que regiam o consumo de moda das consumidoras assembleanas no século passado eram negociadas num ambiente masculino. No século XXI, a aplicação dessas normas, o consumo de moda, hábitos, ele é negociado no ambiente virtual, sem a participação direta desses clérigos, desses sacerdotes. Quer dizer, a gente viu participações muito raras de alguém que se identificou como pastor, sem nenhum reflexo na discussão, né? Então, na verdade, o ambiente digital empodera a consumidora e torna essas influenciadoras digitais autônomas para negociar esse papel, né? Então, o capital cultural de moda promove negociações simbólicas no ambiente digital. Peço, eu concluo a apresentação. Desculpe, eu achei que eu fosse conseguir apresentar tudo organizado e desconfigurou. Isso me deixou um pouco perplexo no começo. Agradeço pelo privilégio de participar desse encontro e confesso que foi um desafio, né? Obrigada, Rafael. E quisera que nós tivéssemos podido ser rápido assim, no começo também. Foi ótimo, foi ótimo. Nós fizemos a inversão, né? Mas agora Marcelo Bueno está de volta e vamos, então, contar com a apresentação dele em diálogo com a sua, né? Alexandre, você está aí? C'è, è connesso. Io lo leggo, però non so se si è allontanato un attimo. Io non l'ho visto. Sì, io lo vedo. Sì? Sì, però non... insomma, vedo la sua icona, vedo la sua fotografia. Oddio. Olá, vocês estão falando de mim? Eccolo. Gente, vocês me desculpem. Vocês me desculpem. Dopo 4 ore pensavo... Desculpa, só um instantezinho aqui. É que eu estou em aula e, perdão, gente. Gente, desculpa, eu estou ouvindo vocês falando aí, desculpa. Eu passei o link aqui para a sala de vocês, se vocês quiserem entrar, seria bacana vocês entrarem lá, rapidinho. Pronto, agora desculpa, eu vou me estender a um outro público. Pronto, exatamente. Deixa eu só... Mas muito bem-vindo. Gente, me desculpe mais uma vez. Stanno arrivando piano piano. Piano. Pronto. Deixa eu compartilhar minha tela. Sto accettando. Sim. Vocês veem minha apresentação? Tá processando, Alexandre. Tá bem. Isso. Pronto, ótimo, obrigado. Bom, boa tarde a todos, todas e todes. Eu peço desculpas por essa confusão aqui na minha entrada. Eu já havia avisado a professora Ana Cláudia que eu estava dando aula aqui na pós-graduação, então eu interrompi ali a aula para vir aqui, para entrarmos aqui. Então, só para entrarmos em sintonia. Peço desculpas por não apresentar também em italiano, mas eu pedi para uma orientanda fazer a tradução aqui, a Aurora, a quem eu agradeço publicamente. Estou apresentando aqui um trabalho que é da Fernanda Fontanetti Gomes e eu. Isso é parte do mestrado que ela desenvolveu e defendeu ali na Universidade de Franca, em 2019. Infelizmente, a Fernanda não pôde estar presente hoje, até porque, enfim, pelos condicionantes da vida, ela também já está realizando outras atividades para além do trabalho na universidade. Então, por conta disso, não foi possível contar com a presença dela hoje aqui. Queria também agradecer a professora Ana Cláudia pelo convite neste evento aqui. Eu tenho acompanhado desde as 11 horas da manhã, muito rico,
uma edição fantástica da revista Dobras, não é? A primeira vez que colaboro com a revista, em termos de publicação, já tinha traduzido algumas coisas que a Tula havia pedido, na época que ela atuava ali no corpo editorial, mas é a primeira vez que eu apresento, que nós publicamos um trabalho. Eu também aproveito para agradecer essa acolhida também e o diálogo que foi realizado com os pareceristas e com a própria professora Ana Cláudia, para que tornasse o texto ali minimamente publicável, não é? Então, bom, basicamente, então, o título do trabalho são relações entre consumidores e marca nas redes sociais, questões de interação e sentido. Para quem não conhece, nós refizemos como recorte do objeto aqui a marca Riachuelo, no momento em que a marca estava se reposicionando, não é? Então, a Riachuelo já apresenta aqui uma nova nomenclatura e um slogan: seja você, seja feliz. Nós fomos observar aqui, por um lado, isso o trabalho como um todo da Fernanda, foi o de observar essas transformações na significação e na construção da identidade da marca, e, por outro lado, em um capítulo específico, que é o presente trabalho, como é que os consumidores interagiam com a marca e publicavam, digamos, uma espécie de simulacros ali do que as propagandas da marca mostravam para eles. Então, eu trouxe pouca coisa aqui em termos de escrita, porque o tempo é curto, não é? Então, na verdade, aqui a ideia justamente foi tentar pensar um pouquinho como é que a marca elabora a sua identidade, não é? E como é que essa identidade pode ser incorporada e repetida pelos consumidores, e aí, no movimento, digamos, dialético, a própria marca ali se reapropria dessas manifestações visuais dos consumidores para integrar ali no seu próprio site. O corpus, de um modo geral, foi composto ali pelas campanhas publicitárias da Riachuelo, entre 2017 e 2018, quando ocorreu, como eu falei, o reposicionamento da marca, e também as postagens dos consumidores nas redes sociais, usando, então, algumas das peças que a Riachuelo vende, comercializa. E, para isso, nós usamos ali o modelo de interações e sentidos do Landowski, não é? Para justamente fazer esse entendimento a partir da ideia de programação, manipulação, acidente e ajustamento. Só reforçando novamente, entendendo que, assim, tudo isso faz parte, na verdade, de uma grande manipulação, mas que existe internamente ao discurso ali, tanto da propaganda como dos consumidores, simulacros dos demais regimes de interação, não é? Em relação, sobretudo, à questão do sensível, né? Então, é só a ordem mesmo do simulacro, não é, digamos, uma enunciação em ato, por exemplo. E aí, de um modo geral, o que nós observamos é que, sim, vários consumidores, eles, de alguma forma, reproduzem ali comportamentos de modelos, por exemplo, e que modelos que estão presentes no discurso da propaganda, e que, de alguma forma, isso também já indica, digamos, uma forte adesão ali a esse universo de valores, ao estilo de vida criado pela marca e circulado por meio das propagandas. Então, aqui eu trouxe só algumas comparações muito básicas, não é? Então, nós teríamos aqui, de um lado, a questão da programação, onde a questão do papel temático é muito forte, sobretudo também a questão da rotina, das ações do dia a dia, não é? Digamos, de um certo automatismo. E aí nós temos aqui uma propaganda que foi veiculada na época do Dia das Mães, não é? Então, há um papel temático aqui muito consolidado, não é? Digamos, estereotipado até, e que, de alguma forma, ela também é, digamos, reiterada e retomada pela consumidora aqui, e, como eu falei, essa foto, ela é apropriada pelo site da marca, e ela faz aqui toda a comparação também com as peças aqui, indicando aquilo que outros consumidores podem adquirir para enfim, como um objeto de consumo, né? Digamos, perpetuando esse ciclo de retroalimentação entre marca e consumidor, né? Por outro lado, nós temos aqui também, já na manipulação, trouxe aqui, como é uma imagem um pouco maior, eu tenho aqui essa questão, então,
enfim, já sujeitos aqui nessa outra peça publicitária, né, que são mais, digamos, essa ordem mesmo dos modelos e tudo mais, com seus corpos perfeitos, cabelos descolados, enfim, e as roupas da marca. E, consequentemente, isso daqui já foge, digamos, dessa ideia do papel temático da programação, porque aí já há, digamos, um outro regime de sentido aqui, que seria mais da ordem, então, da manipulação, e que é rapidamente apreendida e reproduzida pelos consumidores, como é no caso desses dois exemplos. Então, nós temos aqui um consumidor que postou isso numa rede social, provavelmente no Instagram, que é a rede que a Fernanda utilizou, sobretudo, para fazer essa pesquisa. Então, ele já também, enfim, uma foto aqui um pouco mais trabalhada, preto e branco, enfim, uma pose, né, essa questão de olhar ali diretamente para a lente, então, uma interação direta, não é? Também numa ordem, digamos assim, de uma manipulação por sedução, por exemplo. Da mesma forma, nós observamos aqui esta consumidora também, enfim, fazendo já num espaço público, onde nós temos, então, ela também fazendo toda uma pose, enfim, encarando aqui o seu destinatário e também, digamos, numa pose que não é usual no dia a dia, digamos assim. Então, eles aceitam, digamos, essa manipulação e eles passam a cumprir um outro papel temático, que é esse de um simulacro de um modelo também, né? Como se eles mesmos fossem garotos propaganda da própria marca, da Riachuelo. Né? E aqui a estrutura ela é a mesma, não é? Em relação à marca se apropriando das fotos e já indicando diretamente aqui as peças que o consumidor pode comprar rapidamente. Por outro lado, nós temos também aqui no regime de ajustamento essa questão, digamos, como Landowski fala, do ajustamento dos corpos, não é? Desse contato direto entre sujeitos ali numa enunciação em ato, que aqui é, obviamente, na ordem do simulacro somente, não é? E, da mesma forma, nós entendemos que ocorre esse fenômeno, nesse caso aqui das duas consumidoras, eu não sei se elas são irmãs gêmeas, creio que sim, mas também aqui postando, digamos, como se fizessem parte desse universo, não é? Como se fossem também não só consumidoras, mas também modelos da marca, e também numa interação entre os corpos aqui, apontando para essas possibilidades e adotando, digamos, esse estilo que a marca veicula aqui, então, por meio dessa propaganda também. Se eu não me engano, essa propaganda ela foi veiculada na época do Dia dos Namorados, se eu não me engano. E, por fim, nós temos aqui a questão do incidente, ou melhor, incidente não, do acidente, não é? Que eu trouxe aqui duas imagens de propagandas da Riachuelo, enfim, que eles aparecem aqui em relação a uma outra propaganda em que ela mostra ali jovens se divertindo em Las Vegas, ali num cassino, não é? Com caça-níqueis, por exemplo, então é uma, digamos, figurativização daquele arquitante Joker, né, de que fala Landowski, mostrando aqui, digamos, os riscos, as apostas, enfim, mas ao mesmo tempo já numa chave mais eufórica desse arquitante, não é? Porque aí percebe-se aqui os jovens comemorando, provavelmente devem ter ganhado ali algum prêmio, mínimo que seja, mas já mostrando, digamos, um lado mais eufórico dessa questão do acidente. E aí nós temos, então, nesse caso, nós entendemos que a questão do acidente aqui, ele ocorre, por favor, sem nenhum juízo de valor, mas ele ocorre justamente no momento em que o consumidor ele vai se apropriar de uma outra maneira, digamos, dessa proposta de contrato da marca com o consumidor. Né? Então, o que nós vemos aqui é uma modelo no site com o vestido e aqui um consumidor utilizando o mesmo modelo, fazendo a mesma pose, mas de alguma forma quebrando também, rompendo com esse contrato, apresentando um uso muito mais subversivo, inesperado dessa proposta da marca. Aqui também ocorre o mesmo, não é? Porque aí a consumidora aqui usando uma camiseta que aparentemente seria para um público masculino, que tem, digamos assim, uma figurativização também um pouco mais agressiva, um estilo rock and roll de ser, não é? Mas que, de alguma forma, também subvertendo aqui as expectativas que a marca havia criado em termos de possibilidades de uso em diferentes gêneros aqui, conforme a marca
pensou inicialmente, não é? Então, aqui, digamos, nós usamos essa ideia do acidente, o conceito de acidente, mas também flertando, assim, isso não chegou a entrar dentro da proposta do artigo, mas também flertando um pouco com a questão do belo gesto do Grey Mass, não é? Digamos, de um rompimento aqui com as expectativas, com uma certa normalidade. Bom, cheguei aqui ao meu tempo, passei um pouquinho, 1 minutinho, peço desculpas, mas era basicamente isso que nós tínhamos para falar aqui. Como vocês podem observar, é um texto, digamos, é uma análise, assim, simples, não é? Desse modelo proposto pelo Landowski, mas que, ao mesmo tempo, apresenta um grande grau de possibilidades de análise, não é? Obviamente, o texto, ele apresenta algumas outras discussões ali, mas eu acho que para a apresentação que foi proposta aqui hoje, ela é mais suficiente para apresentarmos aqui as linhas gerais do nosso artigo. Tá? Muito obrigado mais uma vez pela atenção, e professora Ana Cláudia, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigada a você pela apresentação, e vamos lá. Ladies first, Adriana primeiro. Eu aceito, boa tarde. Eu tenho uma aula para entrar, então eu aceito ser primeira, sim, por questões de conveniência. Muito bem. Então, boa tarde, colegas, boa tarde a todas e todos. Deixa eu colocar meu cronômetro aqui. Antes de tudo, só uma correção. Minha cotutela em Bolonha foi com o professor Francesco Martiani. Mas você fez o curso dela, não? Eu tive a oportunidade de conversar com a professora Pozzato e trocamos uma ideia sobre o meu trabalho, foi muito bom também. Aliás, ela fez aniversário, acho que ontem, se não me engano, pena que ela saiu, né? Senão a gente dava um parabéns coletivo aqui. Muito bem. Então, vou começar pelo trabalho do Rafael. Rafael, gostei muito de ler o seu trabalho. Na minha tese, que foi orientada pela professora Ana Cláudia, que ela mencionou no começo, eu investiguei a saia e a calça, o uso da saia e da calça, e como isso tem relação, para além do óbvio, com uma oposição entre masculino e feminino. Não importa se vão ser usados por homens ou por mulheres. E uma lacuna grande do meu trabalho é a questão desses códigos de vestuário religiosos, né? Porque realmente não tive como abordar esse ponto naquele momento. Então, a leitura do seu trabalho me interessou muito também por conta disso. É um trabalho muito bem estruturado, além de tudo, né? Traz uma boa fundamentação teórica, explica os critérios e tudo mais. É sempre muito bom a gente acompanhar trabalhos assim. Eu já de cara queria resgatar um comentário que a professora Pozzato fez a respeito da modéstia, né? Que modéstia que é essa, né? Qual o critério para definir? No teu trabalho está muito claro que é a modéstia conforme essa prescrição, né? Dada pela denominação religiosa. Sim. Mas é interessante notar também que, a partir do momento em que essa modéstia ela é colocada, por exemplo, em termos de comprimento, de transparência ou não, ela dá muita margem para essa negociação, que eu acho muito interessante, isso que você investigou, e ela também permite que essa modéstia seja alocada, digamos, em algum aspecto e não em outro. Então, se eu estou fazendo esse comentário a partir do seu trabalho só, né, para fundamentar melhor o que eu vou dizer agora, eu teria que investigar mais a fundo, mas me parece, num determinado momento, que essa modéstia se deve a gênero, e não, por exemplo, a uma modéstia né, de classe, de ostentação de riqueza e tudo mais, que eventualmente talvez nem interesse para a denominação. Assim como outras questões, né, quando a gente pega, por exemplo, a questão da caridade para a denominação católica, é uma caridade muito localizada também, né? Não é uma localidade assim que possa ser, digamos, servir de base para uma política pública mais geral, né? Então, só para dizer que isso não é um privilégio, né, da denominação da qual você fala no seu trabalho.
E então, assim, isso permite que essa modéstia seja negociada, né? E com relação às fotos que você mostrou, com os casos que você trouxe, eu achei muito interessante, especialmente em relação à primeira e à segunda, como a gente tem uma verticalidade que é muito mais da ordem do masculino, né? E no caso da primeira foto, aquela moça encostada numa pilastra de ferro, de uma plataforma, de uma balsa, é uma presença masculina, de uma ideia de masculino muito forte em relação a ela. Eu diria que é fálico, né? Para além de todas essas polêmicas de fálico que existiu, que aconteceu essa semana, né? Então, quando a gente observa essa materialidade, essa topologia, ou essas formas que estão no cenário em que essas mulheres escolheram tirar suas fotos, a gente acaba tendo ainda outros efeitos de sentido, né, para todas essas negociações que elas estão fazendo ali, né? Então, apesar delas tentarem seguir alguns preceitos dessa modéstia que é de gênero, que a denominação prega, por outro lado, elas estão afirmando valores que são muito da ordem do masculino, né? De poder, de sexualidade e tudo mais. E eu não sei se você conhece uma série que passa na Netflix chamada Greenleaf, você conhece? Depois você me conta. Minha esposa tem mais paciência para assistir a série completa do que eu. Eu assisti alguns episódios, eu conheço, né? Então e, você assim, sabe do que eu estou falando, né? Mas a realidade das igrejas muito grandes é parecida com aquilo ali mesmo. Mas tá bom, pode continuar. Não, o que me interessa muito nessa série é que a série é uma igreja neopentecostal americana, né? É uma família, tem o pastor, a esposa dele, as filhas e tudo mais, aí tem todas umas questões. É uma série que se passa numa comunidade, principalmente de pessoas negras, né? Se vê muito poucos brancos, isso é muito interessante, dentro do contexto dessa televisão ocidental, muito que chega aqui pra gente. Mas uma coisa que eu observo por exemplo, tem uma personagem que é gorda, e ela usa roupas decotadas e vestidos justos, né? Dentro de uma igreja que prega essa questão da modéstia, apesar de todo o dinheiro e do luxo que circula ali. Mas eu acho interessante nessa série é que essa personagem, ela não é assim a representante gorda que a gente vê em outros produtos que buscam dar uma, digamos assim, vou tratar com diversidade. Não entra em questão o fato dela ser gorda ou não. É uma mulher gorda que veste roupas justas e decotadas tranquilamente, sem que ela seja um caso, né? Ela não é um caso específico ali para marcar uma diversidade, né? Então, eu acho que isso acaba tendo um pouco a ver também com a segunda foto, né? O modo à vontade com que aquela mulher mostra o seu corpo, né, sem nenhum problema, enfrentando várias questões, né, sobre a forma do corpo ideal. Então, o seu trabalho me despertou muitas questões. E aí, em relação à análise da campanha da Riachuelo, apresentada pelo Alexandre, eu fiquei pensando, Alexandre, já venho pensando há algum tempo nessa questão dos regimes de interação, da relação da publicidade com os consumidores, né, e com tudo que se fala da publicidade. O que eu vejo é o seguinte, né, a gente tem hoje tanto plataformas, por exemplo, as redes sociais, que permitiam uma relação mais da ordem do ajustamento do que da programação ou da manipulação, e não só as plataformas, como o que é derivado delas, um tipo de comunicação que é muito mais íntima, que força uma intimidade que não existe, né? Então, uma linguagem muito mais informal, o uso das figurinhas, dos emoticons. Só que o que é extremamente frustrante, pelo menos em algumas situações em que eu sou a consumidora e preciso me comunicar com essas marcas, é que quando você procura se comportar como um sujeito, no sentido de um sujeito que é destinado por um objeto de valor, ou seja, você deixa de exercer um papel temático, um papel programado, esse ajustamento se fecha completamente, né? Então, é um simulacro de ajustamento que é unilateral, entendeu? E que, né, quando você poderia, na verdade, digamos, puxa, que bacana, melhorou a comunicação, então agora a gente pode interagir com as marcas
de acordo, sendo sujeitos mesmo, isso não acontece. E me parece que as marcas perderam e estão perdendo cada vez mais a mão em relação a isso, porque precisam simular interações que são íntimas e que simulariam trocas, e quando você vai tentar fazer a troca mesmo, isso não acontece. E nesse sentido, eu acho a publicidade tradicional muito mais honesta, porque ela não promete isso, né? Ela é assumidamente unilateral, a publicidade nos meios de massa, ou mesmo nas redes sociais, mas sem tentar forçar ou promover uma interação, porque apesar de todas as demandas, né, de dizer assim, olha, o que você acha disso, né, converse com a gente e tal, quando você vai tentar conversar, não existe, né, e antes, pelo menos, essa expectativa não era colocada. Então, eu acho que os regimes de interação são muito produtivos para a gente pensar o que está acontecendo, e deriva do trabalho que vocês apresentaram e que você mesmo disse, né? As interações, o regime de interação ali colocado como modelo para os simulacros, mas não que haja efetivamente uma interação entre o consumidor e a marca. E quando o consumidor interage, ele interage com a marca, mas unilateralmente, ele interage com a publicidade da marca e não com a marca, né? Então é muito, muito produtivo também para a gente pensar essas coisas, né? Então, parabéns pelo evento e obrigada. Obrigada, Adriana. João? Bem, boa tarde a todos. Buonasera, colega Italiani. Vou falar em português, tentando falar vagarosamente, tentando. Vamos. Ana, eu agradeço muito o convite, agradeço por ter participado, por ter tido a chance de ler mais detalhadamente todos os trabalhos, ou quase todos. Foi realmente muito, muito enriquecedor ver como os estudos da moda estão se desenvolvendo, né? Eu que não sou diretamente ligado ao universo da moda, é importante ver como é que essas conexões todas se desenham, e eu fiquei muito feliz de ver, né, principalmente a operacionalização da semiótica de uma maneira tão produtiva, né? Eu gostei muito de ver, e gostei muito dos trabalhos, dos dois trabalhos agora que Rafael e Alexandre apresentaram. Eu vou começar falando um pouco do trabalho do Rafael, e complementando o que a Adriana já colocou, não vou retomar os mesmos temas, mas fazendo até algumas indicações, Rafael, que já que você continua na pesquisa, talvez possa te iluminar alguns caminhos de análise, de pensamento, algumas coisas que talvez possam fazer sentido. É claro que eu vou falar sempre pelo meu olhar, da minha atenção com relação à leitura do seu trabalho, e o que me chamou imediatamente a atenção foi a questão das negociações simbólicas, entender exatamente o que significa negociar nesse universo religioso, né? É claro que ao falar de negociação, nós estamos pressupondo a existência de uma posição intermediária entre o sagrado e o profano, ou entre o ambiente da igreja e o ambiente mundano. Quer dizer, esse estar entre, de alguma maneira, é que vai definir o caráter do que é negociado, do que é negociável, e quais são os parâmetros que vão determinar a negociação. Um primeiro aspecto que eu acho que me chama a atenção é que, ao negociar, eu necessariamente tenho que assumir algumas constrições, algumas restrições, né, que o ser religioso implica, dentro da modalidade da religião que a gente está falando. Você trouxe a religião pentecostal, a religião evangélica, mas se você olhar nas outras religiões, a gente também tem o mesmo tipo de constrição. Quando a gente pega a católica, por exemplo, né, a gente aprende desde pequeno que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu, né? Quando você pega, sei lá, as protestantes mais de cunho americano, mesmo europeu, eu acho que Weber tem um trabalho muito interessante, quando ele vai tratar da ética do capitalismo, né? Ele vai tratar da ética protestante e do espírito do capitalismo, que relações são essas, ou que tipo de disciplina que a religião impõe ao desejo, às relações sociais, e de que maneira isso pode ser produtivo, isso pode ser benéfico ao desenvolvimento do capitalismo. A sociologia alemã vai recuperar a mesma coisa depois para o judaísmo, né? Então, você tem, de qualquer forma, essas restrições que moldam as constrições dos desejos, as constrições sociais, as constrições relacionais,
né, que o estar entre a igreja e o mundo pressupõe. Então, eu acho que compreender este lugar da negociação talvez possa te ajudar a entender como é que você negocia, por exemplo, a feminilidade, que a princípio é uma negociação, né, vestimentar, né, as mulheres, né, têm determinadas vestimentas dentro da igreja, podem ter outras fora. Então, talvez o pensar entre possa ajudar, de alguma maneira, a delimitar melhor esse campo do que é a negociação. E eu acho isso, talvez, possa te trazer algumas visões interessantes, né? Um segundo elemento que eu acho que a gente também pode pensar é: será que eu não posso, será que eu não devo olhar também as negociações em uma perspectiva mais sociossemiótica? Porque eu acho que aí sim, talvez você possa ter uma outra leitura das negociações de uma maneira, por um ângulo, pelo menos, que você não está abordando. Porque se a gente pensar na sociossemiótica, a negociação, né, negociar, é estritamente ou fundamentalmente da ordem da manipulação. Né? Ou seja, é nesse regime fundado pela intencionalidade, né, estabelecido nas competências modais dos interactantes, é que se pressupõe o negociar, é o reconhecer o outro e a competência modal do outro que permite que se negocie e que, portanto, que se estabeleçam os processos de manipulação. Então, eu inicialmente pensaria nessas negociações num regime de manipulação, até porque, né, se a gente olhar as relações entre a igreja e o mundo, né, há uma não descontinuidade dessas coisas. Não é exatamente uma continuidade, nem é uma ruptura, mas uma não descontinuidade entre esse eixo que se estabelece no estar entre igreja e mundo. Né? Depois, o regime da manipulação, ele tenta dar sentido, dar significação ao transitar entre um lugar e outro. Né? Ou seja, é fazer crer que essas regras, elas não estão sendo rompidas independente do lugar onde eu estou. A espacialidade, né, que te coloca dentro ou fora da igreja, ela subsuma, ela traz em si um fazer crer que eu estou cumprindo com as regras, que eu não estou negando as regras, que eu não estou rompendo, né, com os limites básicos. Então, eu acho que também dá para se pensar algumas coisas. Mas eu também não sei se essa manipulação é uma manipulação pura, talvez ela seja uma manipulação mais voltada, talvez, por uma manipulação consensual, porque à medida que eu começo a estabelecer essas regras, eu vou cair no regime da programação, do me vestir dessa maneira, do me portar dessa maneira, do ser modesto dessa maneira. Até o ser modesto é interessante, porque quando a gente fala de moda modesta, né, quando a gente viu na discussão anterior, a gente estava falando muito a moda modesta é cobrir o máximo possível do corpo. Né? Quando a gente fala de modéstia aqui, nós estamos falando só de não ser exagerado, de não usar muitas cores, de não ter, né, muitas coisas que chamam. Então, até a modéstia tem aí uma posição diferente. Então, entender esses movimentos talvez possa te ajudar a ver como é que eu saio da manipulação e se eu consigo me ajustar, né, dentro desse estar no meio às necessidades. Eu acho, não sei, não elaborei muito, mas talvez possa ser pensado dessa maneira. Né? E uma terceira questão que eu acho talvez que seja relevante é que as redes sociais, elas impuseram uma visibilidade do dentro e do fora que não existia antes. Eu conseguia antes, né, ou se conseguia antes, estar na igreja de uma determinada maneira, estar fora da igreja de uma outra. As redes sociais impuseram uma visibilidade do estar entre que não existia antes. Então, entender que visibilidades são essas e que necessidades são essas que o tornar visível, né, pelas redes sociais impõe, também pressupõe alguns ditames, porque será que eu sou obrigado a manifestar a minha religiosidade nas redes sociais? Eu não posso ser nas redes sociais de um jeito diferente? Né? Se eu sou obrigado a manifestar as minhas convicções religiosas, o que ela significa na minha vida privada? Então, essas questões do tornar visível, do permitir que seja visível, é uma das compreensões também interessantes a serem pensadas, a serem refletidas para poder entender. E eu sempre me veio à cabeça aqui uma questão passada aí nos 2 anos, né, em que a gente via, por exemplo, né, notícias de todos, né, várias notícias de que grupos evangélicos, grupos de traficantes do Rio de Janeiro invadiam os templos do candomblé, destruíam os templos candomblé, porque eles agiam segundo as diretrizes das suas igrejas evangélicas, eu não sei quais eram, né, das suas igrejas. Ou seja,
de que maneira esta vida pessoal fora da igreja também reflete os valores que a igreja passa. Né? Então, eu acho que esta questão do estar entre, do mundo dentro, do mundo fora, do profano e do sagrado, ou do religioso e do secular, vai te ajudar, talvez, a entender alguns caminhos. Mas, de qualquer forma, eu gostei muito do seu trabalho, eu acho que o seu trabalho é muito potente, eu acho que tem muitas coisas interessantes, enfim, quero continuar lendo os desdobramentos que você vai fazer, que vocês vão fazer, né? A Paula também tá junto aí, né? Que vocês vão fazer daqui para frente. Muito bem. Alexandre, eu também gostei muito do seu trabalho, eu acho que você faz uma leitura muito interessante dos regimes de interação do Landowski nas propagandas da Riachuelo. Me chama a atenção algumas coisas, né, que talvez também eu acho que a gente pode dar uma discutida. Quando a gente fala em regime, né, principalmente quando a gente fala em regime de sentido, né, nós estamos pensando em descrever a maneira como os indivíduos, né, se colocam no mundo, se portam no mundo, se relacionam, como a gente se coloca e como a gente interage com os outros e como a gente interage com as coisas e como a gente interage com a gente mesmo. Né? Isso pressupõe as interações e, portanto, isso determina os regimes de sentido. Né? Eu acho que esse é um ponto importante de partida para as análises de Landowski. E aí você faz um trabalho bem detalhado de olhar a programação, quando você faz a rotina da moda, ligada às datas festivas, toda a programação que o próprio calendário impõe ao fazer da moda, depois você vai para a questão da manipulação, a questão da sedução para a provocação, né? Você entra no regime do ajustamento e depois no regime do acidente. O seu ponto de partida, que talvez seja o meu questionamento, é sempre uma interação pressuposta pelos actantes dentro do enunciado. Então, sempre é uma manifestação ou um simulacro da programação, um simulacro né, do ajustamento, um simulacro do acaso. Né? É sempre esta manifestação dentro de um enunciado. Né? E, talvez, pelas redes sociais, o maior ganho que você possa ter seja das relações em que esta campanha colocada no ar traz, mobiliza e estabelece como regime de interação e de sentido para aquele que está vendo, né? Não o que está desenhado dentro da própria campanha, mas entre o que esta campanha, ao entrar no ar, possibilita para aqueles que estão vendo, vivendo, interagindo. Porque mesmo quando a Riachuelo traz, por exemplo, né, reflete dentro das suas campanhas a figura do consumidor vestindo a roupa, se portando de determinada maneira, ou fazendo sátira, né, para uma roupa de modelo, é sempre uma curadoria, portanto, é sempre uma leitura manipulatória daquilo que está lá dentro. Né? Landowski tem uma expressão que eu gosto muito. Né? Não é um diálogo, no fundo é um monólogo a dois. Né? Esse fala, aí eu vou lá, recupero o que esse aqui falou, o que me interessa, e trago para dentro do discurso, trago para dentro do enunciado. Então, talvez, como desdobramento, entender, e eu acho que este é o grande potencial das redes sociais, eu concordo com a Adriana, eu acho que sempre, né, as marcas tentam trabalhar essa interação de uma maneira controlada, programada, né, na maior parte do tempo possível, mas usa a manipulação, sim, difícil chegar no ajustamento, eu acho que tem um controle das marcas, mas esta interação entre a publicidade e quem está sujeita a ela, e que tipo de relação esta interação propicia, ou seja, pensar não um enunciado, mas um enunciado em ato, um enunciado em situação, como a Ana Cláudia colocou, talvez possa dar um outro fôlego para a análise e te trazer outros elementos que possam ser interessantes. De qualquer forma, eu acho que você tem uma análise muito consistente, é um trabalho, né, muito bem desenvolvido, gostei muito de ler, né? Parabenizo você também. Do meu lado, por enquanto, é isso. Bom, vamos à roda de breves respostas, Rafael e Alexandre. Vamos, que o último bloco ainda está para chegar. Bom, quem começa? Eu agradeço muito pelos comentários, eu anotei os comentários, as recomendações, volto aqui na gravação se precisar. Sobre a igreja Greenleaf, a igreja afro-americana tem um papel muito importante na luta contra a segregação racial. E, inclusive, numa pesquisa do Pew Research Center, de que o americano, o anglo-americano, o hispano-americano, quando muda de bairro, normalmente porque mudou de classe social de trabalho, ele muda de igreja. O afro-americano, não. Eles são profundamente ligados à igreja. Então, aquilo ali é um retrato da igreja afro-americana, que é um mundo à parte, né, dentro da igreja.
A segunda, eu quero dizer o seguinte, o pentecostalismo nasce tanto nos Estados Unidos quanto chega ao Brasil, nas classes mais baixas. Nos Estados Unidos, entre negros, imigrantes, trabalhadores, na Rua Azusa, o pentecostalismo assembleano, ele chega, ao contrário das igrejas protestantes, do norte, desce para o nordeste, do nordeste ele chega no sudeste, com pouca força no sul. Então, ele surge como uma religião popular, né? E, no começo, a ética deles era uma ética de igualitária. A ideia do ascetismo, da modéstia a princípio, era não transmitir riqueza, porque esse mundo não importa, a riqueza não importa, a gente se veste igual, porque a frase é roupa não salva. À medida que essa população pentecostal prospera e estuda, as classes mais abastadas começam a não aceitar muito mais esse elogio da pobreza. E você tem a ascensão da igreja neopentecostal. Tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, a igreja neopentecostal é que vem com a teologia da prosperidade, resgata aquele discurso de que a prosperidade é sinal de bênção de Deus. Ela começa a crescer, você tem a Universal, você tem as outras igrejas pentecostais, neopentecostais, e elas começam a crescer de um jeito que, para reagir e reter a classe média, a Assembleia de Deus flexibiliza os seus hábitos. E é esse discurso que a gente tem hoje. Então, você vê um reflexo dessa teologia da prosperidade em algumas postagens, mas não é a doutrina oficial da denominação, né? Mas ninguém fica imune à doutrina da prosperidade, né? Porque o neopentecostal vai para a televisão, vai para o rádio, grava música, faz DVD, ele é mais empreendedor. Então, daí, o que às vezes quem não é da igreja não percebe essa distinção, porque não conhece o meio. Então, quando você pensa em teologia da prosperidade, é neopentecostalismo, né? E o pentecostalismo é aquela coisa mais ascética, mais sectária, mas que vai mudando. Ele tem que negociar, né? É como o Bourdieu fala, se ele não atende a todos os segmentos dos seus fiéis, alguém vai atender. Então, ele muda para atender esses fiéis, né? Eu agradeço os comentários, o resto depende de pesquisa, né? Eu quis fazer esse esclarecimento. Do que vocês falaram, eu acho que só o que cabia essa resposta o que eu tinha para responder a isso. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado. Muito, muito brevemente aqui, queria agradecer a Adriana e ao João Ciaco pelos comentários, pelas observações. Concordo, acho que tem, assim, claro, a análise ela vai se circunscrever a objetos fechados, como Landowski fala, não é? Mas eu também entendo que a gente pode fazer esse tipo de análise na medida em que, por exemplo, Greimazin da imperfeição, não é? Ele parte dos textos para observar a dimensão sensível e abre-se para, digamos, possibilidades da vida, não é? Assim, em que ele questiona lá assim, vamos pensar agora nessas questões que eu observei aqui no texto, do encontro estésico, por exemplo, para digamos, para o mundo natural, digamos assim, não é? Ele não fala exatamente com esses termos, mas ele parte desse princípio, né? Mas eu acho que, ao mesmo tempo, a gente pode continuar ali, digamos, analisando os discursos enquanto simulacros desses fenômenos que estão no mundo natural, né? Para também não fecharmos uma via para abrirmos outra. Acho que, na verdade, a lição do Greimaz, lá no Sobre o Sentido 2, né, de mudança e permanência, acho que vale para todas os desdobramentos da semiótica atual, né? Mas eu acho que o João tem razão, acho que existem outras possibilidades de análise, e quem sabe a gente vai aí, digamos, desdobrando a partir das considerações que ambos fizeram, que foram muito ricas. Queria agradecer mais uma vez aí pela leitura que vocês fizeram do texto e as contribuições que vocês deram aqui nesse espaço. Muito obrigado. Nossa, gente, João e Adriana, muito obrigada. Eu acho que nós estamos ficando cada vez mais poderosos, viu, em pensar. Eu acho que o convite para o Rafael, eu acho que é uma boa, Rafael. Eu acho que ter uma perspectiva mais sociossemiótica para ver como isso, talvez um pouco que a Raquel apresentou aqui, né, da dinâmica, né, entre os regimes, né? E, Alexandre, é a segunda vez que eu vejo um trabalho sobre Riachuelo. Eu estava tentando localizar, mas eu vou ligar esse trabalho ao da Riachuelo, que agora não me localizo, mas eu acho que é muito importante essas contribuições e a atualidade delas, né?
Eu sei que todo mundo deve estar cansado. Eu acabei de comer uma banana bem brasileira para ter muitas energias, potássio para continuarmos, né? Então, vamos lá.